Tudo bem, pessoal? Nessa chamada do autor, a gente vai dar início ao federalismo fiscal e a gente vai fazer uma comparação das funções econômicas do orçamento com o federalismo fiscal. Primeira coisa que a gente tem que saber, lembrar, ter essa noção, é que nem todos os países adotam o modelo de federalismo fiscal. Por exemplo, o Brasil adota. O Uruguai é um estado unitário, não adota. Você tem, por exemplo, a Alemanha, adota o modelo de federalismo. Os Estados Unidos é um outro tipo de federalismo. Mas, normalmente, nos federalismos, o que é que você vai ter? Que isso é o ponto importante aqui da aula. Você vai ter um ente nacional, você vai ter um ente regional, que é um estado, ou um outro nome, e você vai ter um ente local, que vai ser o município. Aqui você tem as funções econômicas do orçamento. Quando você tem essa situação aqui, o que é que acontece? A gente deve lembrar que, quando você faz uma função distributiva, você quer combater desigualdade. Será que a função distributiva, sendo aplicada por um ente regional ou local, ela vai ser bem-sucedida? É isso que a gente vai explorar agora. Então, a função alocativa, quando é que é interessante que ela seja aplicada? Quando você estiver trabalhando com um bem que seja uniforme em todo o território. Então, para bens uniformes. Bens uniformes. Quando é que a função locativa vai ser importante para o âmbito regional? Para bens regionais. Então, por exemplo, uma estrada que vai cortar um estado, pode ser feita pelo estado. Agora, se for uma ferrovia que vai cortar todo o país, já é interessante que seja feita pelo órgão nacional. E aqui, bens locais. Municípios, ou seja, uma ponte que liga um bairro a outro, tem que ser tocada pelo âmbito local. Ou seja, não pode se esperar que o âmbito nacional vai tocar obras que são de âmbito regional e local, porque isso vai gerar ineficiência, isso vai gerar complicações perante os outros entes da federação. Isso aqui seria a forma justa de aplicar a função alocativa no âmbito de uma federação. Agora a gente tem a função distributiva. A função distributiva aqui é o ideal. É o ideal que ela seja tocada aqui pelo âmbito nacional. E se uma política distributiva for tocada pelo âmbito regional ou local, ela vai ser neutralizada. Por quê? Ela corre o risco de ser neutralizada. Por quê? Imagina se determinado estado resolve dar o triplo do Bolsa Família para quem mora naquele estado. Sabe o que é que vai acontecer? Várias pessoas de outros estados vão migrar para aquele estado. Vai ocorrer o efeito de deslocamento. Isso vai acabar neutralizando o efeito da política pública daquele estado, que ele não vai dar conta. Então, o que a gente vai colocar aqui para esses dois, nesse caso, tende a ser neutralizada. Ou seja, se você aplica uma política distributiva no âmbito regional ou local, a tendência é que ela seja neutralizada. Aí você tem a função estabilizadora, exemplo de política distributiva, Bolsa Família, transferência de renda direta. Função estabilizadora, controle da inflação, controle de preços e etc. Não que a gente busque controle de preços, mas eventualmente algum ajuste, alguma intervenção no mercado econômico. Quando isso é feito no âmbito regional ou local, dá problema. Exemplo clássico, a guerra do ICMS. Um estado tem ICMS com um valor, o outro tem um valor menor. E aí gera aquela disputa e fuga de empresas de um estado para outro. Isso é ruim. Então isso tende a ser neutralizado também. Então o ideal é que a função estabilizadora, lembrando que a função estabilizadora você atua de que forma? Você aumenta gastos ou reduz gastos. Você aumenta impostos ou reduz impostos. Ou você aumenta ou reduz a taxa de juros. No âmbito federal, a taxa de juros é do Banco Central, então não tem como intervir o Estado e município. Mas os estados e municípios, eles podem reduzir ou aumentar impostos de forma competitiva e agressiva. E isso, no longo prazo, tende a ser neutralizado e gera prejuízos econômicos. Então, não é interessante que a função estabilizadora seja utilizada por entes regionais e entes locais. E com isso,
a gente fecha aqui o nosso primeiro contato sobre federalismo fiscal e o impacto sobre as funções econômicas. Até a próxima chamada. Fiquem com Deus.